Tá difícil de dar conta. Você tem vivido uma fase da sua vida que você tá olhando pra tudo que tá acontecendo e você fala: vou te falar o que me passa na cabeça, tá? O que eu fazia antes, agora eu não tô tendo o mesmo resultado. Eu preciso fazer mais dinheiro. Eu preciso conseguir concluir todos os meus compromissos. Parece que tudo que eu tô fazendo tá dando errado ou qualquer coisa do tipo. Pra mim é até difícil falar isso porque eu sou um cara muito cuidadoso com as palavras, né? Com tudo que eu vou comunicar. Eu acredito muito que palavra tem poder. Tudo que a gente externaliza, a gente tá internalizando 2 vezes mais. Mas esse é um vídeo muito sincero. Eu venho documentando aqui a minha jornada empreendedora. Tenho muitos projetos que eu já pus em prática, outros que eu quero colocar. Inclusive um deles é criar um canal no YouTube, exatamente nesse mesmo formato, mas do zero. E com o objetivo de explicar uma mensagem mais objetiva, mas não é papo pra cá. Esse vídeo aqui é só um update, pessoal. Eu uso muito esse meu canal aqui para compartilhar como está sendo a minha jornada. E eu não me lembro. Eu vou pegar aqui agora. Vou entrar aqui no meu canal. Quando que foi o meu último vídeo? Porque é só um ponto, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu não sei quando que eu vou subir ele, mas hoje é 9 de março de 2026. E eu só vou pegar aqui no YouTube quando foi o meu último vídeo nesse estilo. Deixa eu colocar aqui Marcos Ferreira. Ó, e hoje eu sou um cara que, cara, eu tenho mais inscrito que esses dois canais, Marcos Ferreira aqui. Os dois vídeos que estão aparecendo. Eu tô pelo navegador, tá? Não tem nenhum cookie, nada. E não me aparece. O terceiro canal é um canal... O primeiro canal é um canal de 316 inscritos. Se você colocar Marcos Ferreira no YouTube hoje, tá? Em 2026. E olha que eu produzo conteúdo para esse canal tem muito tempo. O segundo canal sugerido é 1.770 inscritos. Aí, Marcos Ferreira, cantor. E aí aparece eu, na QIFI. Eu sou o podcast 333, que 3 é inclusive meu número da sorte. E o KiwiCast é o maior podcast marketing digital do Brasil. Tem mais de 10 mil visualizações. E, cara, meu canal não aparece. É por isso, inclusive, que eu tô querendo criar um canal do zero pra ver... Mas aí também eu não vou chamar de Marcos Ferreira. Vai ser a marca de um movimento que eu quero deixar de legado pro mundo. Mas é ruim, né? Eu tô tentando me achar aqui, cara. Aí apareceu o meu vídeo de 36 mil visualizações que eu postei há 6 anos atrás. Eu tenho 449 vídeos publicados nesse meu canal do YouTube, meu canal pessoal, /profissional, né? E tenho 4.334 inscritos, 340 inscritos, tá? Vou dizer quando foi. Meu vídeo mais antigo foi há 12 anos atrás, ó, nesse canal. E aí o meu vídeo mais recente foi há 10 meses atrás. Como ter disciplina sendo indisciplinado. Foi uma virada de chave muito boa. 10 meses atrás eu com certeza já estava casado, eu casei. Foi um fator muito marcante, eu me batizei, né, com a Bruna. E depois a gente se casou e eu pude, graças a Deus, com muito trabalho, pagar todo o meu casamento à vista, antes do dia do casamento. Então foi uma honra, porque a gente se batizou em agosto e a gente decidiu se casar em dezembro, porque no ano passado, em dezembro, eu tinha pedido ela noivado em Paris e eu nem fazia ideia de quando que eu ia casar com ela, de verdade. Mas Deus abençoou tanto a minha vida e a nossa vida, que eu trabalhei demais, eu passei por grandes perrengues, vocês vão conhecer um pouco mais a minha história ao longo do período. Tudo isso vai ter um contexto no final, de tudo que eu tô falando aqui. E aí a gente se casou
na mesma data que eu pedi ela em noivado em Paris, que também foi uma viagem de um milagre que aconteceu. Talvez em algum outro momento eu vou estar falando sobre essa história. Tem muitas histórias boas da minha vida que aconteceram, de altos e baixos. E aí a gente mudou pra Alphaville, eu já tava gravando esses vídeos, e aí fazendo um update sobre esse meu último vídeo, né, como ter disciplina sendo disciplinado, foi quando eu comecei a, de fato, me tornar um cara mais disciplinado. Eu era um cara muito disciplinado, muito mesmo. Hoje eu sou um cara muito disciplinado, sempre foi uma coisa que eu achei que seria impossível acontecer, e hoje, na verdade, eu mais vivo em disciplina do que em indisciplina. É admirável ver isso. Só que, ao mesmo tempo, o que aconteceu nesses 10 meses pra cá? Você tá vendo esse vídeo e provavelmente vai acontecer, que é uma das maiores esperanças que eu tenho e fé que eu tenho ao estar gravando esse vídeo aqui. Você acabou de ver que eu sou um anônimo quase no YouTube, mesmo sendo um cara com mais de 100 mil seguidores, tanto no Instagram, mais de 100 mil seguidores, tanto no TikTok, mais de 4 mil inscritos no YouTube. Eu tenho meu Instagram há mais de 10 anos, há mais de uma década. Eu tenho meu YouTube há 8 anos, não é isso? Ou não? Não, eu tenho há 12 anos. Eu tenho mais de uma década no YouTube, mais de uma década no Instagram. Tenho grandes resultados. Ali, inclusive, estão plaquinhas de vendas, né? De infoprodutos, produtos digitais e tudo que eu conquistei. Eu estou, inclusive, nesse exato momento, né, numa novidade aqui que eu não tinha falado para vocês aqui do meu canal, mas eu estou no meu escritório aqui em Alphaville. Olha que legal. A gente tá começando a reformar. Tem 2 para 3 meses aqui. Olha essa vista que linda, gente. Essa é a vista do meu escritório, ó. Deus ali, Aslan, é o jeito que eu vejo. Deus é um leão da tribo de Judá. Então tem essa vista maravilhosa aqui. Mas por que eu tô gravando esse vídeo, né? Acho que essa é a principal mensagem pra gente começar a ter a linha do tempo. Bom, a gente se casou. 10 meses atrás eu tava buscando me tornar um cara mais disciplinado. Aprendi o segredo, por isso assista esse vídeo anterior. Vai valer muito a pena pra você se você é uma pessoa indisciplinada como eu era. Então 10 meses passaram, me tornei muito disciplinado, que legal. Tô orgulhoso disso. Imagine você, tá? Sempre quando você vê eu falando de mim aqui, se coloque no meu lugar. Beleza? Porque assim como eu há 12 anos atrás fazia vídeo pro YouTube e estudava e assistia muitos vídeos no YouTube no objetivo de me inspirar, de me motivar e buscar o meu próximo nível profissional, crescer na minha vida, prosperar na minha vida, mudar de vida, melhorar a minha vida financeiramente, pessoalmente, profissionalmente. O YouTube me ajudou muito nesse sentido, as pessoas produzem conteúdo. Hoje eu me sinto no dever de fazer isso. E quando foi no meu aniversário, em outubro do ano passado, um dia antes eu descobri que eu ia ser pai. E cara, foi incrível. Na verdade eu não esperava, vou dizer pra vocês o que aconteceu. Eu não me batizei, também não era vontade minha, de uma certa forma, não me preparei pra isso. Foi quando a gente mudou pra Alphaville, a gente começou a ser tão grato pela vida que a gente tava vivendo, tanto eu, Marcos, como a minha esposa, Bruna. A gente veio de famílias humildes. Nunca nos faltou nada, mas a gente não foi aquela família de ricaços. Só que a gente, justamente por isso, foi buscando se desenvolver, ambos sem se conhecer. A gente se conheceu depois de muitos anos, depois de Bruna estar com quase 30 anos e eu estar com quase 30 anos também, e etc. Por que eu tô falando todos esses pontos aqui? Hoje a gente, quando se mudou pra cá, era o dobro do valor que a gente pagava na nossa moradia anterior e a gente deu esse passo de fé. Viemos pra cá justamente buscando uma melhor qualidade de vida, começamos a sentir muita presença de Deus na nossa casa, e foi aí que a gente começou a ir pra igreja. Da igreja a gente, né, era sempre convidado ali pro batismo. Teve um momento que a gente sentiu no nosso coração de fazermos essa decisão, de tomarmos essa decisão, e depois que a gente se batizou, a gente decidiu que também gostaríamos de nos casarmos. Não por influência de igreja, não por influência de pessoas, mas, cara, toque do Espírito Santo. E aí a gente começou a participar de grupos da igreja e muitas pessoas relatando ali que estavam querendo oração para poder conseguir engravidar, porque já estavam tentando há 8 meses, há 10 meses, há 1 ano, há 2 anos. Então a gente não tinha vontade, tanto eu como minha esposa, de termos filho, não tínhamos. Com o passar do tempo começamos a ter. Eu sei que falando aqui parece ser algo social, mas quando você começa a caminhar com Deus, cara, o que é social, o que é profissional, o que é pessoal, termina na verdade também se tornando algo espiritual. Eu vou fazer um segundo vídeo após esse aqui, falando sobre essa minha experiência. Eu não quero trazer esse lado
espiritual cristão da minha parte agora. Eu quero mais focar na mensagem inicial do meu vídeo, mas eu precisava atualizar vocês nesse sentido. E aí, seguindo a linha do tempo, tanto eu como o Bruno, a gente começou a ver ali o pessoal do grupo relatando, a gente começou a talvez pensar em ter filho, e aí o toque do Espírito Santo tocou a gente de novo. E Bruno usava DIU, a gente disse, vamos fazer o seguinte, vamos retirar o DIU, e a gente vai, porque a gente, pelo visto, vai levar mais de 1 a 2 anos, porque o pessoal que a gente conhece está tentando, então vamos começar por agora. 15 dias depois que o Bruno tira o DIU, é emblemático para mim, porque eu tinha 29 anos ano passado, e eu fiz transplante capilar, então quando a gente foi tirar o DIU, a gente foi conversar com a médica para fazer essa gravidez planejada. E aí ela falou, você fez transplante, toma remédio para cabelo, para crescer, você vai precisar parar com a sua medicação. Eu falei, já que eu vou ter que parar com a medicação, então eu vou raspar minha cabeça. E 30 anos é a idade de Jesus, né? A idade que Jesus começa a aparecer novamente na Bíblia. Ano passado, em 2025, eu li a Bíblia inteira em 1 ano pela primeira vez. Esse ano eu estou fazendo isso pela segunda vez e quero fazer pelo menos 3 vezes. Eu tenho alguma coisa maluca com o número 3, tá? É o meu número da sorte. E aí por isso que eu quero repetir esse processo 3 vezes. Bom, dito isso, eu parei de tomar medicação, fui raspar minha cabeça um dia antes do meu aniversário, e quando eu cheguei em casa, o Bruno disse que tinha que me dar um presente adiantado. Falei, tá bom, vamos abrir. Aí ela me deu, era um relógio, e era um relógio que eu era apaixonado, um Cartier. E aí eu, caraca, que lindo, ela falou, tem outro presente embaixo. Quando eu tirei, era o teste de gravidez. Mano, como assim? E eu não acreditei, porque 15 dias significa que o pai é bom de gol, entendeu? Mas que Deus principalmente abençoou a gente. Minha esposa também é uma mulher muito saudável. Então, graças a Deus, Deus deu esse presente pra gente. O que aconteceu? Para eu poder concluir todo esse raciocínio. A gente ficou meio surpreso na hora, mas depois ficamos muito felizes. E aí, uma coisa que eu aprendi sobre ser pai é que você vai ficar extremamente ansioso para descobrir qual é o sexo. Porque você vai ficar chamando de neném? Você quer saber se é menino ou menina, para saber o que compra, o que não compra. E ficamos nessa jornada até que depois de um tempo a gente pôde fazer o teste de sexagem para poder descobrir a sexagem do bebê e deu menino. E aí a gente ficou super feliz, né? Eu já tinha um nome. Se fosse o nosso combinado era se fosse homem, o nome era comigo, e se fosse menina, o nome era com a Bruna. E aí o nome do meu filho que eu queria muito dar para ele era Hércules. Cara, o nome do meu filho, Hércules, foi um dos meus personagens favoritos de filme. E ele tem uma história muito bonita, pra mim se assemelha muito à história de Jesus, só que de um jeito de mitologia grega. Eu gosto. Aqui vocês estão vendo a estátua da Apolo, tem um leão aqui também, tá sempre comigo, Marco Aurélio, que é um cara histórico que eu admiro muito. E aí, cara, o que rolou foi que 6 meses se passaram e a gente começou a receber presente do Hércules e começar a chamar o Hércules na barriga e tudo, porque o teste de sexagem, ele é 99% de assertividade. Então, todo mundo dá como garantido. Moral da história, 6 meses depois a gente foi fazer a ultrassom para ver como é que estava a saúde do bebê e não tinha genitália masculina. Ou seja, a médica falou que era uma menina. E aí a nossa cabeça bugou, falou, como assim? Menina, como assim? E aí, moral da história, a gente foi fazer uma nova sexagem, aí de fato deu menina, fizemos uma outra sexagem, deu menina também. Cara, foi um começo ali, foi meio confuso, meio chato, meio triste, a gente, tinha criado toda a história e tudo. Mas depois, tanto eu como a Bruna, e eu principalmente como líder da minha casa, a gente parte muito dessa filosofia, o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, é mais o nosso jeito de pensar mesmo, a gente lida muito bem com isso. Eu entendi que eu precisava entender que Deus tinha um propósito para tudo. Aqui eu começo a entrar no objetivo desse vídeo, tá? Se você por algum acaso chegou até aqui, meus parabéns, porque a maioria das pessoas não vão ter chegado por ter achado que eu estou falando muito de mim. Mas na verdade é uma das mensagens principais que eu quero te transmitir, do motivo pelo qual esse vídeo me trouxe motivo de fazer essa gravação. Minha postura desde o início, quando a gente teve aquela, entre aspas, confusão da informação de que não é mais menino, agora é menina, e toda a nossa cabeça pivotar para isso, e a gente tem que explicar para todo mundo, explicar nas redes sociais, explicar para amigos, explicar para familiares, alguns familiares e amigos sorrirem da nossa cara, né? Sendo que a gente tava meio triste ali, porque tínhamos construído uma história com Hércules.
outras pessoas não entenderam. Enfim, tem um rolê meio chato aí, mas eu sempre olhei pela perspectiva de que Deus tinha um plano para tudo e que eu precisava confiar nele. Bom, por que eu tô falando isso aqui? Vai vir a Lolo, né? Vai vir a nossa filha Louise. E, cara, desde quando isso começou a acontecer, eu pude entender o quanto que, se você ficar dentro do caminho de Deus, vão ter dias desafiadores, vão ter dias bons, vão ter dias ruins. Só que eu aprendi uma coisa com a minha sogra, que ela falou assim: você não pode murmurar, você não pode reclamar. Porque cada vez que você faz isso, você dá o poder de Deus de te castigar. Porque Ele está te beneficiando com tantas coisas que você não tinha lá atrás e que hoje você tem, só que ao invés de você agradecer, você reclama. E hoje, sendo pai de menina, que é muito mais caro, vai ter que comprar muito mais coisa, eu estou vivendo isso na pele, eu também tive algumas mudanças no meu negócio. Nos meus negócios, eu tive algumas mudanças de contratações, de demissões. Eu tive frustrações com profissionais da minha empresa, mais de uma vez, de formas seguidas. Eu vi que eu tinha muitos erros. E vou te falar que eu não tenho problema nenhum em estampar meus erros, tá? Não é querendo pagar de bom santo, mas eu vi que eu era um líder muito mão fraca, eu era um cara muito que permitia as coisas, que permitia erros, que tinha receio de cobrar, porque eu não gostava de ser cobrado, então logo eu não cobrava. E, cara, tudo isso foi fazendo com que eu me frustrasse com pessoas. Eu fui um cara muito de bom coração. Eu sou de Recife, eu moro em São Paulo, então aqui a dinâmica já é um pouco mais diferente do mercado de trabalho, muito mais desafiador, as pessoas, né? E tudo isso foi acontecendo. Eu tive péssimos dias de resultado na minha empresa. Eu tive grandes desafios. Junto a isso, todo um crescimento de responsabilidades, de filho, de carro, de casa, de impostos, de escritório agora, de time, de pessoas, de infraestrutura, de compra para o bebê. Cara, são muitas coisas e eu sou provedor da minha casa. Não sei qual que é o seu pensamento, mas eu enxergo que o homem ele tem que ser essa pessoa que vai trazer. Claro que a mulher, se ela quiser, ela pode, mas que seja uma opção, que não uma necessidade, para que o homem possa caçar e a mulher possa cuidar do lar, né? E o motivo que me levou a gravar esse vídeo é porque eu hoje me encontrei desesperado, assim. Todas as ações que eu venho fazendo, elas têm sido muito desafiadoras, para não te dizer outras palavras. E dá uma sensação de que tudo tá... Eu não quero falar isso, mas eu sei que eu preciso falar isso, tá? Eu não tô reclamando da minha vida, eu não tô murmurando, mas é porque eu acredito que essa vai ser a forma mais genuína de que, assim como eu passei por desafios e eu, inclusive, coloquei, né, no meu próprio canal do YouTube, quando eu tava passando por esses desafios, os sonhos que eu tive e que depois eu pude realizar. Por exemplo, quando Deus falou comigo que eu iria criar uma empresa para impulsionar heróis da vida real, eu gravei esse vídeo no meu YouTube, ele tá não listado aqui. Na verdade, eu até postei, que é o começo da Hero Maker. Eu morava em Recife, eu não tinha nem ideia do que isso ia se tornar. E hoje se tornou num escritório aqui em Alphaville, onde eu pude hoje me ver extremamente realizado da vida que eu pude construir até aqui. Então, hoje foi um dia daqueles dias que você diz, cara, tudo tá dando errado, que loucura. Eu tava fazendo 2 calls ao mesmo tempo, uma no Google Meet e uma no Zoom, tendo que abaixar o volume de uma para poder escutar da outra, 2 celulares, 4 WhatsApps, 2 pessoais, 2 profissionais, para poder fazer assessoria dos clientes e tudo. Isso porque são frutos do que eu tô vivendo na pele. Não tô sendo um cara centralizador, muito pelo contrário. São desafios mesmo de eu ter contratado pessoas pro meu time e elas não terem sido corretas ali, e ter feito isso mais de uma vez. E agora eu tô em busca, inclusive, de novas contratações, já abri vaga, mas enquanto isso meu negócio tá tocando, e eu tô tendo que tocar, e eu não quero levar isso pra minha esposa porque eu tenho que resolver. Só que quando você junta tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e os indicadores não estarem tão favoráveis, eu tô sendo muito vulnerável aqui, mas eu acho que
quando eu vejo um tipo de conteúdo como esse na internet, é uma das coisas que eu mais quero fazer. Esse é um dos meus motivos do porque eu vou fazer um novo canal. Para trazer um pouco dessa vulnerabilidade. Eu acho que a gente não precisa se expor tanto. Mas desde quando eu descobri que eu ia ser pai, uma chave virou na minha cabeça de que qualquer conteúdo que eu venha a fazer na minha vida, eu vou pensar em como que os meus filhos vão assistir. Então acho que a maior inspiração que eu posso transmitir com esse vídeo, até para eu encerrar, para ele não ficar tão longo, não reclama. Agradece. Por mais doido que seja sorrir. Deus me deu uma frase muito forte ano passado. Eu passei por um período de depressão muito pesado, burnout profissional. E muita coisa em mim mudou, minha personalidade mudou. Se você ver meus vídeos há 12 anos atrás, você vai ver que eu tô um cara bem diferente. É difícil ver toda essa mudança. Meu próprio psicólogo, que eu tenho ele há menos de um ano, eu já vi esse meu psicólogo, que é um cara super profissional, e ele chora assim, emocionado com a minha evolução, e eu fico muito feliz por isso, porque eu realmente passei por poucas e boas. Mas eu queria muito que você colocasse na sua cabeça, cara, não reclama, agradece. Minha sogra falou isso pra mim ontem. E aí hoje eu vi, tipo, boleto chegando, coisa pra resolver, cliente pra responder, call pra entrar, time pra cobrar. Eu tenho um time remoto também, então tem toda essa questão. Mas, cara, o mais difícil que seja o que você tá vivendo aí, velho, agradece. Eu te contei toda essa minha história, talvez de alguma forma você possa me admirar pelo que eu construí, e dizer, cara, peraí, você mais tem resultado do que desafio. Eu tô aqui pra te dizer a mesma coisa. Você mais tem resultado do que desafio. Um tempo atrás seu sonho era poder falar, um tempo atrás seu sonho era poder andar. Você era um bebê, velho. Você achava a coisa mais incrível do mundo ver seu pai andando, você tentando limitar ele. E hoje você consegue e não se dá conta disso, sabe? Então a gente reclama tanto de coisas que lá atrás a gente não tinha. E hoje a gente tem, ao invés de a gente estar agradecendo, a gente tá reclamando. É difícil pra caramba. Mas eu quis trazer isso aqui para poder fixar na tua cabeça como mensagem principal. Não reclama, agradece. E aí no próximo vídeo eu vou falar um pouco da minha percepção sobre essa nova fase da minha vida. Eu acho que vai valer muito a pena você assistir, tá? Tamo junto. Se fez sentido, cara, comenta aqui qual foi a mensagem que mais te impactou. Vai ser um prazer ler isso daqui. Tô passando por uma das fases mais difíceis da minha vida, mesmo. Que agora não é mais sobre mim, sabe? Agora é sobre a minha esposa, agora é sobre a minha família, agora é sobre a minha filha, agora é sobre os filhos que eu vou ter, agora é sobre os mais de 10 mil alunos que eu tenho pelo mundo. É muita coisa em jogo. Vou explicar isso no próximo vídeo. Espero que tenha contribuído contigo. Tamo junto.